Quando a gente fala de uma menopausa precoce, tá? Isso seria antes de 45 anos, 44, em torno, né? Antes disso, é uma menopausa precoce. Aí tem que fazer. Por quê? Porque você tá envelhecendo pelo menos uns 6, 7 anos antes, né? Entra a questão estética, mas não é a prioridade, né? Porque às vezes o paciente está lá e não está buscando a questão estética. Entra a estética. Mas entra uma coisa muito importante que é o metabolismo ósseo. Sim. Quando a mulher entra na menopausa, né? Quando a gente tem diminuição hormonal, a degradação óssea acelera muito. Tanto que você não vê jovens com osteoporose. Você só vê senhoras com osteoporose, né? O osso a gente tem, ao longo da vida, um processo que forma e degrada, forma e degrada. Quando a gente diminui a parte hormonal, essa o estrogênio, né? O estrogênio, particularmente. Principalmente. Essa parte que forma, ela é deficiente. Então, fica degradando. Então, aí você começa a ter osteopenia, e aí vira uma osteoporose, né? Osteoporose causa dor, qual é o problema dela? Hoje em dia, se você for diagnosticada hoje, você não vai sentir nada. A nossa preocupação é o quê? Fratura. Então, a gente tá falando de uma coisa lá 15, 20 anos lá pra frente, entendeu? Fratura, aquela história da senhorinha, ela caiu, quebrou o fêmur, ou ela quebrou o fêmur, né? Quebrou o fêmur e caiu, ou caiu e quebrou o fêmur? Exato. Né? Acho que isso não é tão óbvio pro pessoal em casa, mas muitas idosas, né, que tem queda, muitas vezes não é que a pessoa cai e quebra o osso. Exato. Mas é que o osso tá tão frágil que o osso quebra e a pessoa cai. Exatamente. Né? E aí, você me corrige se eu estiver errada, mas existe uma estatística que geralmente um idoso, depois que quebram o osso, né, é acamado e tudo mais, em menos de um ano ele tende a falecer. Exatamente, porque aí começa a ter outras complicações. Exatamente. Né? Isso a gente falando de fratura de fêmur. Se a gente pensar numa fratura de vértebra, você pode ter uma lesão medular, né? Você pode ter um outro comprometimento aí muito grave. Então, imagina você tá super saudável, mas você entrou na menopausa com 42, com 60 você tem uma fratura de vértebra. Você entende? Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas também não veem, não é dito, mas é muito importante. Legal. Prevenir uma osteoporose. Então, uma paciente menopausa precoce, isso é um dos motivos de você iniciar uma reposição, tá? Outra coisa, mais do que provado que a reposição hormonal diminui o risco cardiovascular. Aquela questão que a gente estava falando de infarto, de derrame. Então, se ela também entrou na menopausa antes, ela tem uma tendência a ter um risco maior lá na frente. Então, você fazer a reposição, você também está prevenindo contra essas doenças. Olha que legal. Né? Isso a gente falando da paciente que entrou na menopausa precoce. Aí, da paciente que entrou na menopausa no período normal, lógico que tudo isso leva em conta. Mas aí ela está entrando mais ou menos como seu corpo iria entrar. Eu sou uma pessoa a favor da reposição, né? O nosso papo aqui, acho que é claro. Eu normalmente tento convencer a paciente a utilizar, se ela não tem nenhuma contraindicação. Porque eu acho que os benefícios são inúmeros. Exato. Na hora que eu fico pesando, né? Porque eu acho que tem um preconceito sobre o uso de hormônio, e principalmente na geração, assim, eu vejo na geração da minha mãe, das minhas tias, né? Que já estão lá com seus 70, 60 anos. Tem um preconceito muito grande, eu acho que por conta dessa relação de câncer com mama. Com câncer de mama. Exato. E eu vi esse estudo que relacionava, e depois eu estava lendo outros estudos, aí você me corrige se eu estiver errada, que a relação da reposição hormonal, né, para melhorar a qualidade de vida da mulher na menopausa, no climatério, e o câncer de mama é menor do que a relação dessa mulher para desenvolver, por exemplo, qualquer outra doença cardiovascular ou qualquer outra doença consequente da própria menopausa por não ter feito a reposição hormonal. Exatamente. Não é isso? É bem isso.